Bom dia, tudo bem? Meu nome é Scarlett, no canal vocês me conhecem como Dia a Dia da Caiete, né? É por causa de um apelido carinhoso que a minha sobrinha, quando ela era pequenininha, ela me deu e eu gostei muito e ficou assim. Pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre milagre. Você mesmo que está me assistindo, você acredita em milagre? Eu acredito. Sabe por quê? Porque eu já vivenciei um grande milagre na minha vida. Eu já vivenciei um grande agir de Deus sobre a vida do meu filho. Eu sou fruto de um milagre. O meu filho, hoje ele tem 18 anos, ele é um milagre em pessoa. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o porquê eu acredito em milagre. Há quase 8 anos atrás, eu sofri um grave acidente automobilístico. O meu filho na época tinha 10 anos de vida. Nesse acidente, faleceram duas pessoas queridas que estavam no carro, comigo e com meu filho. O rapaz faleceu na hora, a mãe dele também, infelizmente, faleceu. E o meu filho ficou preso às ferragens. Eu quebrei essa parte do rosto, tem uma placa, dá pra ver a diferença, ainda mais quando o tempo tá meio virando pra chuva assim, não sei o motivo, mas incha. Se vocês olharem, eu tenho uma cicatriz aqui, que muitas das vezes alguém já fez comentário maldoso falando dessa prega que eu tenho no olho. Mas as pessoas, quando eu falo o motivo, elas mudam de opinião. Então vamos lá. Dia 1º de maio de 2014, eu fui numa fazenda onde eu nunca tinha ido. Foi um dia muito agradável e na volta nós sofremos um terrível acidente de carro, batemos de frente com outro veículo. O meu filho ficou preso às ferragens. Ele tem uma cicatriz aqui do lado esquerdo, onde ocasionou do corte, deu um coágulo daqui a aqui na cabeça dele. Ele teve fratura exposta do fêmur, trincou a bacia em duas partes, cortou o baço, o fígado. A perna dele, do joelho para baixo, ficou presa nas ferragens. Então eles tiveram que fazer uma fasciotomia. Fasciotomia é quando você abre as duas partes laterais da perna para desprender aquele coágulo de sangue que tava, né? Porque a perna dele ficou muito machucada, né? E os médicos falaram que ia fazer esse procedimento para evitar de amputar a perninha dele. Eu fui pro CTI, meu filho foi pra UTI, aí chamaram a minha mãe ficou com meu filho o tempo todo na UTI. E a todo momento, eles vinham dizendo que o meu filho não ia resistir, que o meu filho também ia falecer, porque era impossível ele sobreviver a tantos machucados. E o meu filho ficou em coma. E por 4 dias ele esteve em coma. E a minha mãe o tempo todo com ele na UTI. E os médicos chegavam e falavam que se lá no quarto que eu tava, né, embora eu tava no CTI, mas eu tava consciente. Inclusive, na hora do acidente, eu fiquei acordada, mesmo tendo quebrado toda a face do lado esquerdo, eu fiquei acordada e eu me recordo de tudo, eu vi tudo. Eu lembro que eu fiquei com o cinto preso e eu pedia, pelo amor de Deus, para as pessoas que apareceram lá na hora, que todo mundo começou com o celular filmando, e eu pedia, pelo amor de Deus, para tirar o meu filho de lá. O meu filho começou a jogar sangue pela boca, pelo nariz. Ele não conseguia falar, ele começou a engasgar. A senhora que estava com ele também estava agonizando. O rapaz que estava faleceu na hora.
todo momento eu lembro de tudo. E quando chegou no hospital, eles falaram que o meu filho não ia sobreviver. E o meu filho ficou em coma 4 dias. Aí eles chegaram e falaram, né, que ele estava vivo só pelos aparelhos, que se consentia de desligar o aparelho. E em momento algum, nem eu nem minha mãe, a gente permitiu. E a minha mãe começou a levantar um clamor dentro da UTI, clamando a Deus pela vida do meu filho. E eu não estava lá na hora, eu estava no CTI. Mas pelos olhos da fé, eu imagino como foi. Diz que a hora que a minha mãe estava levantando um clamor a Deus pela vida do meu filho, porque os médicos falaram que ele só estava vivo pelo aparelho, e falaram que ele, se ele sobrevivesse, ele nunca mais ia enxergar e nem falar, ele ia ficar vegetando em cima da cama. Na hora que a minha mãe estava levantando o clamor, o meu filho abriu o olho e falou: mãe, cadê? Vó, cadê a minha mãe? Ele enxergou e ele falou ao mesmo tempo. Aí nisso foi aquela loucura no hospital. Os médicos correram com ele para levar para aquelas máquinas de fazer os exames para ver sobre o coágulo, porque não tinha como ele enxergar e nem falar. E o coágulo simplesmente tinha desaparecido. Esse já foi o primeiro grande milagre na vida do meu filho. Deus devolveu o sopro de vida para ele. Depois disso, o meu filho ficou por 36 dias internados. Eu saí do CTI e eu continuei lá com ele. Eu disse que eu só ia sair do hospital com meu filho. Em todo momento, as médicas falavam: olha, não se anima não, porque em muitos casos desse tem uma pequena melhora, mas ele pode piorar a qualquer momento. Tem risco de embolia pulmonar, um monte de coisa, né? Porque ele tava com muitos machucados por dentro. Em todo momento eu falava: não, Deus vai agir na vida do meu filho, eu vou sair daqui com meu filho vivo, porque meu filho é um milagre de Deus. Aí, passaram-se alguns meses, depois a gente recebeu alta, passaram alguns meses e o meu filho não sentia do joelho para baixo a perna. Aí passou 3 meses do acidente, é que eles foram pedir um exame de umas agulhinhas para detectar por que ele não sentia do joelho para baixo, que era onde tinha a fasciotomia. E foi constatado, porque ele teve fratura exposta do fêmur, quando o osso saiu para fora da perninha dele, constatou que deu lesão axonal completa do nervo ciático, o que isso impossibilitaria ele de voltar a sentir a perna do lado esquerdo, que ele não ia voltar a andar normalmente. O pé dele, o médico me explicou que ficaria assim, ó, ele não ia ter controle algum na perna. E nisso eu continuei clamando a Deus, acreditando no milagre de Deus. E para resumir, porque o vídeo já tá ficando bem longo, com 7 meses, eu me lembro como se fosse hoje. Eu ia num aniversário, que a minha prima ia passar lá para buscar a gente, porque meu filho tava na cadeira de rodas, sem poder andar, ele não conseguia andar. E o meu filho, quando eu fui na cozinha buscar um copo d'água para ele, ele tava com a mãozinha na cintura assim, e tava de pé, e falou: mãe, tira uma foto. Eu consegui ficar em pé. Nisso eu me acabei de chorar, porque eu agradeci muito a Deus e eu não consegui tirar a foto. Aí ele caiu, e eu corri, fui pegar ele, sabe? E eu falei para ele: filho, você vai voltar a andar, você vai voltar a ficar de pé, porque ele ficou triste, porque ele caiu e não deu tempo de eu tirar a foto. Aí ele pegou e se apoiou na cadeira de rodas e conseguiu ficar em pé mais uma vez. E depois disso, eu lembro que a gente foi numa consulta do médico, o médico virou para ele e falou para ele assim: você gosta de jogar bola? Ele falou: gosto. 10 anos, inclusive ele ia entrar na escolinha de futebol naquele mês do acidente. Aí o médico virou pra ele e falou assim: então desiste, viu?
porque você nunca mais vai jogar bola, porque você nunca mais vai voltar a andar. E saiu. Não me deu nem tempo de resposta. Eu lembro que o hospital tava lotado, a gente tava no corredor do hospital, meu filho ficava na maca, né? E aí todas as pessoas ficaram olhando pra gente com um olhar de pena, de tristeza. E uma pessoa chegou em mim, bateu assim nas minhas costas e falou assim: Ô mãezinha, é a pior notícia que uma mãe pode receber, né? Mas nessa hora Deus me deu tanta autoridade que eu virei para aquelas pessoas e falei assim: muito pelo contrário. É agora que Deus vai mostrar que Deus é Deus. Porque o homem chegou e falou que não tem jeito. E quando o homem chega e fala que não tem jeito, Deus mostra que Deus é Deus do impossível. Que para Deus nada é impossível. E o meu filho vai voltar a andar em nome de Jesus. Eu lembro que o outro doutor que acompanhava, né, o ortopedista acompanhava ele, me pediu para comprar uma órtese, porque o pezinho dele ia ficar caído, né? O pezinho dele atrofiou, é porque ficou muito tempo sem andar, não tinha um nervo. E eu falei para ele, eu vou fazer um sacrifício e vou comprar essa órtese, doutor. Só que em nome de Jesus, vai chegar um dia que eu vou vir na consulta e o meu filho vai entregar essa órtese na mão do Senhor andando, porque Deus vai fazer um milagre na vida dele. Aí aquele médico era bacana, sabe? Aí ele virou e falou assim: ô mãezinha, infelizmente eu tenho que te passar é, sobre a medicina, sobre o que eu estudei, sobre as circunstâncias que eu estou vendo. Mas, se isso chegar a acontecer, eu vou acreditar no seu Deus, porque eu vou saber que Deus existe. E chegou o dia e eu pude entrar na sala do médico com meu filho andando, segurando a órtese para dar pro médico. E quando o médico viu aquilo, ele começou a chorar, porque ele me abraçou e falou que hoje ele acreditava naquele Deus que eu havia dito para ele. Hoje meu filho já tem 18 anos. Ele anda, ele fala, ele joga bola. Meu filho é normal, ele não ficou com sequela de cabeça nenhuma. É muito inteligente. Ele ficou sim com a perna um pouco mais fina do que a outra. O pé ficou um pouco atrofiado, mas o meu filho tá vivo. O meu filho tá andando. O meu filho tá falando. Meu filho é um milagre de Deus. Então, eu não podia deixar de contar esse testemunho para vocês, porque às vezes tem alguém aí do outro lado agora, passando por uma situação difícil, onde você pode de repente ter recebido um diagnóstico médico, assim como eu recebi sobre a vida do meu filho, que não tem jeito, que vai morrer, se não morrer, que vai ficar vegetando em cima de uma cama, que não vai enxergar, que não vai falar, que não vai andar. Eu não sei qual foi o diagnóstico que você recebeu aí do outro lado, mas eu tô aqui para te dizer, o diagnóstico do homem não é nada, sabe por quê? Porque quem dá a última palavra na nossa vida é Deus. Cada vez que eu olho para essa cicatriz que eu tenho aqui, eu eu me lembro de tudo, não vou mentir. Só que eu também me lembro do quanto Deus teve misericórdia da vida do meu filho e o salvou da morte. Então, torno a repetir para você que está do outro lado me ouvindo. Não deixe que as circunstâncias da vida te faça desistir, viu? Independente do diagnóstico que você tenha recebido. Deus é Deus de vida. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de promessa. Deus é Deus de restauração, de cura.
de libertação. Então, independente do problema que você estiver enfrentando, saiba que para Deus não há a palavra impossível, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.